Galera do Espanha Cálculo, vamos para mais um exercício resolvido. Cálculo 1, limite fundamental trigonométrico. Calcule o limite quando x tende a 1 de 1 menos x ao quadrado sobre seno de πx. Então vamos para a nossa solução. A primeira coisa a fazer é verificar o que acontece com a expressão quando x tende a 1. Então observe, quando x tende a 1, o nosso numerador tende a 0 e o nosso denominador também tende a 0, pois teremos aí o seno de π, ok? Então, nós temos aqui um caso de indeterminação 0 sobre 0, ok? Então, precisamos levantar esta indeterminação para poder fazer o cálculo do limite. Antes, vamos reescrever a nossa expressão. Limite, quando x tende a 1, 1 menos x ao quadrado é 1 menos x, que multiplica 1 mais x. Nós temos aqui um produto notável sobre o seno de πx, ok? Com isto, vamos fazer uma mudança de variável para prosseguirmos na nossa solução. Então vamos lá. Mudança de variável. É interessante que vocês peguem o termo que está dando a indeterminação. Então, se x tende a 1, o termo 1 menos x é o que está zerando o numerador. Então, vamos fazer a mudança de variável em cima deste termo. Então, vamos chamar de φ é igual a 1 menos x. Com isto, eu preciso agora descobrir quem é x para substituir aqui em 1 mais x e para substituir aqui no argumento da função trigonométrica. Com isso, nós temos que essa expressão é equivalente a φ menos 1 igual a menos x, e isso é equivalente a 1 menos φ igual a x. Outra informação é que quando x tende a 1, φ vai tender para 0. Substituindo aqui x por 1, nós teremos que φ vai tender a 0. Com estas informações, nós podemos reescrever o nosso limite. Então, ficamos com limite quando φ tende a 0. Observe que 1 menos x chamamos de φ. Então, ficamos com φ que multiplica 1 mais 1 menos φ sobre o seno de π menos πφ. No lugar de x aqui, substituímos por 1 menos φ, portanto nós temos π menos π de φ. Ok, galera? Agora, para prosseguirmos, antes nós podemos simplificar o nosso numerador, escrevendo o limite, quando φ tende a 0, de φ que multiplica 2 menos φ. É interessante que vocês não façam essa distributiva, deixe a expressão dessa forma, pois nós queremos chegar no limite fundamental. Isso será muito importante. Terminando aqui, nós escrevemos seno de π menos πφ. Agora, precisamos recorrer a algumas informações da trigonometria. Então, sabemos da relação trigonométrica que o seno de alfa mais, no nosso caso é alfa menos beta, é igual a este produto de seno alfa cosseno beta menos cosseno alfa seno beta. Observe que eu coloquei as duas possibilidades quando nós tivermos uma soma e uma diferença. Para o nosso caso será uma diferença, então nós teremos aqui a diferença destes produtos, ok? Então, podemos escrever limite quando φ tende a 0. O numerador vocês reescrevem
perdão, aqui é φ que multiplica 2 menos φ sobre, então vamos lá, seno de π que multiplica cosseno de πφ menos cosseno de π que multiplica seno de πφ, ok? Utilizamos a nossa relação trigonométrica. E agora nós podemos extrair algumas informações. Ó, o seno de π é 0 e o cosseno de π é menos 1. Com isto, nós temos a seguinte expressão. Limite, quando φ tende a 0, de φ que multiplica 2 menos φ sobre o seno, né? Aqui, ó, o cosseno de π tende a menos 1, perdão, o cosseno de π é menos 1, que multiplica menos 1, que nós temos que essa expressão ficar positiva. Então, ficamos com o seno de πφ. E agora, vamos reorganizar a expressão para chegarmos finalmente à configuração do nosso limite fundamental trigonométrico. Observe que nós temos aqui um produto, tá? O limite do produto é o produto dos limites, e nós escrevemos o limite quando φ tende a 0 de φ sobre o seno de πφ vezes o limite quando φ tende a 0 de 2 menos φ. E já de imediato podemos verificar que este limite tende a 2 quando φ tende a 0. E ficamos, portanto, com 2 aqui é uma constante, então 2 que multiplica o limite quando φ tende a 0. Essa expressão nós podemos visualizar da seguinte forma. Seno de πφ sobre φ elevado a menos 1. Então, o inverso da expressão é a expressão acima, então só escrevemos de outra forma que nos possibilitasse visualizar o limite fundamental. Nós temos, observem que o limite fundamental trigonométrico tem a seguinte configuração, tá? É o limite quando u tende a 0 do seno de u sobre u tende a 1. Na expressão acima, observe que nosso argumento da função trigonométrica é diferente do denominador. Então, precisamos deixar a expressão este argumento igual. Então, nós podemos multiplicar denominador por π e numerador por π. Não estamos alterando a expressão. Com isso, nós temos agora que o argumento, né, da função trigonométrica é igual ao denominador e, portanto, só precisamos recorrer a uma mudança de variável simples. Então, vamos lá. Mudança de variável e ficamos com a seguinte expressão. Vamos chamar ômega igual a πφ. Quando nosso φ tende a 0, ômega também tende a 0. E agora reescrevemos a expressão com estas informações. Então ficamos com limite quando ômega tende a 0. Nós temos aqui um 2, interessante que vocês não esqueçam, 2 que multiplica. Aqui nós temos, observem aqui acima, nós temos aqui π que multiplica seno de πφ, então fica agora o seno de ômega. Então nós ficamos com π que multiplica o seno de ômega sobre ômega elevado a menos 1. Nós temos as propriedades de limite, o limite da potência, a potência do limite. Com isso, escrevemos 2 que multiplica o limite. Este π aqui, ó, é uma constante, então vocês podem também retirar do limite. Quando ômega tende a 0, do seno de ômega sobre ômega elevado a menos 1. E finalmente, fazendo ômega tender a 0, nós temos que esse limite é o limite fundamental, tende a 1, e escrevemos finalmente 2 que multiplica
π que multiplica 1 elevado a menos 1. Então nós temos aí 2 sobre π. E vocês podem ainda reescrever ao final deste processo, portanto, limite quando x tende a 1 de 1 menos x ao quadrado sobre o seno de πx tende a 2 sobre π. Ok, galera? Ficamos por aqui. A dica é que vocês sempre têm de visualizar o limite fundamental. Para este caso, limite fundamental trigonométrico. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima.